Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina Costa nunca imaginou que aquele endereço anotado em um papel amassado dentro da bolsa pudesse mudar sua vida para sempre. Era uma manhã de segunda-feira em São Paulo. O céu estava carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva a qualquer momento, e ela segurava com força a alça da mochila enquanto observava o portão imponente da mansão diante de si. O bairro era dos mais nobres da Zona Sul, repleto de árvores antigas e muros altos que escondiam casas suntuosas. Marina respirou fundo, alisou o cabelo preso em um coque simples e apertou o interfone. A voz que respondeu era seca, sem qualquer traço de cordialidade. Apenas um entre automático, seguido do clique do portão se abrindo devagar. Marina atravessou o jardim impecavelmente cuidado, onde rosas vermelhas e brancas desenhavam canteiros perfeitos ao redor de uma fonte de pedra. Tudo ali parecia saído de uma revista de decoração, mas havia algo no silêncio daquele lugar que a incomodava. Não era um silêncio de paz, era um silêncio pesado, denso, como se a casa inteira prendesse a respiração. A porta principal se abriu antes mesmo que Marina pudesse tocar a campainha. Uma mulher alta, de cabelos brancos presos em um coque rígido, vestindo um conjunto de alfaiataria bege impecável, a encarou de cima a baixo, com olhos que pareciam avaliar cada detalhe. Olga Almeida, a avó da criança. Marina reconheceu imediatamente aquela postura ereta, os lábios finos comprimidos em uma linha severa, a expressão que não se permitia sorrir. "Bom dia", disse Marina, estendendo a mão com gentileza. "Sou a Marina Costa, a babá contratada." Olga ignorou completamente o gesto de cumprimento, virou-se e começou a caminhar pelo hall de entrada, esperando que Marina a seguisse. "Entre e feche a porta atrás de você e venha. Não temos tempo a perder." Marina obedeceu, sentindo o peso daquele primeiro contato. O interior da casa era ainda mais imponente do que o exterior. Lustres de cristal pendiam do teto alto, o chão de mármore brilhava como espelho, e quadros antigos decoravam paredes cobertas por papel de parede importado. Tudo era luxuoso, mas frio. Não havia fotos de família nas prateleiras. Não havia brinquedos espalhados, não havia risos ecoando pelos corredores. Apenas silêncio e frieza. Olga parou na sala de estar e se virou para Marina com uma expressão impassível. "Vou deixar claro desde já quais são suas funções e seus limites. Você foi contratada para cuidar do térreo, apenas do térreo. Sua responsabilidade é manter a sala organizada, preparar lanches leves caso Sofia desça, arrumar eventuais brinquedos que ela deixe por aqui e garantir que tudo esteja em ordem." "Está entendendo?" Marina piscou confusa. "Sim, mas... E a menina? Não vou cuidar diretamente dela?" A expressão de Olga endureceu ainda mais. "Sofia passa a maior parte do tempo no segundo andar, sob minha supervisão exclusiva. Ela está passando por um momento delicado e precisa de disciplina, rotina e estrutura. Coisas que apenas eu posso oferecer. Seu pai está ocupado demais com o trabalho e não tem condições emocionais de cuidar dela adequadamente agora. Por isso, você não deve, em hipótese alguma, subir ao segundo andar. Não incomode, não interfira e não tente se aproximar da menina sem minha autorização. Está claro?" Marina sentiu um aperto no peito. Havia algo profundamente errado naquelas palavras. "Mas eu fui contratada para ser babá", insistiu com delicadeza. "Não seria mais natural que eu passasse tempo com Sofia, brincasse com ela, ajudasse nas atividades diárias?" Olga cruzou os braços, a postura se tornando ainda mais rígida. "Você foi contratada para fazer o que eu estou dizendo. Se não concorda com as regras, a porta está logo ali. Há dezenas de pessoas precisando de emprego. Você não é insubstituível." O silêncio que se seguiu foi cortante. Marina sentiu a humilhação subir pelo rosto, mas engoliu o orgulho. Precisava daquele trabalho. Precisava desesperadamente. Os últimos meses haviam sido difíceis, com contas acumuladas, aluguel atrasado e a sensação constante de estar à beira do abismo financeiro. Aquela oportunidade,
por mais estranha que fosse, representava um salário digno, uma chance de se estabilizar novamente. Entendido, murmurou Marina, baixando os olhos. Vou seguir as regras. Ótimo. Olga deu um sorriso mínimo, sem qualquer calor. Vou subir agora. Comece pela sala de estar. Há revistas espalhadas, almofadas fora do lugar e a mesa de centro precisa ser lustrada. Depois prepare um suco natural de laranja e deixe na geladeira. Se precisar de mim, não precisa. Resolva sozinha. E com essas palavras, Olga subiu a escada de mármore com passos firmes e precisos, desaparecendo no corredor do segundo andar. Marina ficou sozinha no silêncio opressivo daquela casa gigantesca. Olhou ao redor, respirou fundo e decidiu começar o trabalho. Talvez, com o tempo, as coisas fizessem mais sentido. Talvez Olga fosse apenas uma mulher rígida demais, tentando proteger a neta à sua maneira. Talvez. As primeiras horas se arrastaram em uma rotina mecânica. Marina organizou as revistas, ajeitou as almofadas de veludo nos sofás, lustrou a mesa de centro até que o próprio reflexo parecesse mais nítido. Foi até a cozinha, uma cozinha enorme de cozinha planejada com eletrodomésticos de última geração, e preparou o suco de laranja conforme instruído. Tudo estava impecável, mas vazio. Não havia música, não havia conversas, não havia vida. Foi então, enquanto dobrava uma manta de lã sobre o sofá, que Marina ouviu. Um som abafado, quase imperceptível, vindo do andar de cima. Um choro baixo, contido, mas carregado de uma dor que atravessava as paredes e chegava até ela como um grito silencioso. Marina parou imediatamente, o coração disparando. Olhou para a escada, depois para a porta da frente e de volta para a escada. Não suba, não interfira, não incomode. As palavras de Olga ecoavam em sua mente como uma ordem inquestionável. Mas aquele choro não era normal. Não era o choro de birra de uma criança mimada. Era o choro de alguém que sofria em silêncio, de alguém que se sentia completamente sozinho. Marina lutou contra si mesma por longos segundos. A razão dizia para ficar onde estava, para respeitar as regras, para não arriscar o emprego logo no primeiro dia. Mas algo mais forte, algo visceral e impossível de ignorar, a puxava para cima. Era a empatia. Era a urgência. Era a certeza absoluta de que uma criança precisava de ajuda. Sem pensar duas vezes, Marina largou a manta sobre o sofá e caminhou até a escada. Subiu degrau por degrau, o coração batendo cada vez mais rápido, as mãos suando frio. O corredor do segundo andar era amplo e escuro, com portas fechadas de ambos os lados. O choro vinha de uma delas. Marina seguiu o som, pisando devagar para não fazer barulho, até se aproximar de uma porta entreaberta no final do corredor. Ela empurrou a porta com delicadeza e viu um banheiro enorme, revestido de mármore branco e espelhos por todos os lados. E ali, encolhida no chão frio entre o vaso sanitário e a parede, estava uma menina pequena, magra demais, com a pele pálida e o rosto escondido entre os joelhos. Usava um pijama velho, desbotado, que parecia grande demais para seu corpo frágil. Os cabelos castanhos estavam embaraçados, sem cuidado, e ela tremia levemente enquanto soluçava baixinho. Marina sentiu o peito apertar com tanta força que quase não conseguiu respirar. Sofia. Aquela era Sofia, a menina de 8 anos que deveria estar sob os cuidados amorosos da avó, mas que, na verdade, parecia abandonada, esquecida, deixada de lado como se não importasse. Sofia chamou Marina baixinho, se ajoelhando devagar no chão. Sou a Marina. Vim aqui para te ajudar. O que aconteceu, querida? A menina levantou o rosto devagar. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. A bochecha tinha uma marca de tanto apertar contra o joelho e havia um olhar vazio, cansado, derrotado. Por favor, sussurrou Sofia com a voz fraca e rouca. Não conta para a vovó que você me viu assim, por favor. Ela vai ficar brava. Ela sempre fica brava. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos próprios olhos. Não vou contar nada, prometo. Mas me diz o que está acontecendo. Você está machucada? Está doente?
Sofia balançou a cabeça devagar. Não, eu só queria que a mamãe voltasse. Eu sinto tanta falta dela, tanta falta. E a vovó diz que eu não posso chorar, que eu preciso ser forte, que chorar é coisa de criança fraca. Mas eu não consigo. Eu não consigo parar de sentir falta. E então Sofia desabou novamente em soluços, agarrando-se a Marina com uma força desesperada. Marina a abraçou com todo o carinho que conseguiu reunir, acariciando os cabelos embaraçados da menina, sussurrando palavras de conforto. Está tudo bem chorar, Sofia. Está tudo bem sentir saudade. Sua mãe era uma pessoa importante para você, e é normal que você sinta falta dela. Não há nada de errado com você. Enquanto embalava Sofia nos braços, Marina reparou em outros detalhes que a deixaram ainda mais alarmada. A menina estava visivelmente abaixo do peso, os ossos dos braços eram salientes demais e havia olheiras profundas sob os olhos vermelhos. Parecia uma criança que não dormia direito, que não comia direito, que não era cuidada como deveria. E pior, parecia uma criança que estava sendo emocionalmente negligenciada, isolada, deixada para sofrer sozinha enquanto a casa inteira fingia que tudo estava bem. Sofia, você está comendo direitinho? Perguntou Marina com cuidado. Está dormindo bem? A vovó está cuidando de você? A menina hesitou, mordendo o lábio inferior. Ela diz que eu preciso aprender a me controlar, que eu como quando mereço, que durmo quando termino minhas tarefas. Mas eu fico com tanta fome e tão cansada. Marina sentiu a raiva subir pela garganta. Aquilo era negligência. Aquilo era controle emocional abusivo. Aquilo era errado em todos os níveis possíveis. Vou falar com seu pai, prometeu Marina firme. Ele precisa saber o que está acontecendo aqui. Não. Sofia se agarrou a Marina com desespero. Não fala com o papai. Ele não vai acreditar. Ele nunca acredita em mim. Ele só confia na vovó. Depois que a mamãe se foi, ele mudou. Ele ficou distante. Ele não me olha mais. Só fica no escritório trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a vovó diz que é minha culpa, que se eu fosse uma menina melhor, ele voltaria a me amar. As palavras cortaram Marina como navalhas. Aquela criança estava sendo manipulada emocionalmente, convencida de que era culpada pela dor do pai, isolada e controlada por uma mulher que usava o luto como desculpa para impor disciplina cruel. E o pior, o pai, Gabriel, estava tão perdido na própria dor que não conseguia enxergar o sofrimento da filha bem debaixo do próprio teto. Marina abraçou Sofia com mais força. Eu vou te ajudar, sussurrou contra os cabelos da menina. Eu prometo que vou te ajudar. Você não está sozinha mais. E foi nesse momento exato, nesse instante frágil de conexão e promessa, que a porta do banheiro se escancarou com violência. Olga estava ali, parada no batente, com o rosto contorcido em fúria controlada e os olhos fixos em Marina. O que você pensa que está fazendo aqui? Marina se levantou rapidamente, colocando-se instintivamente entre Olga e Sofia. Ela estava chorando. Eu ouvi e vim ajudar. Ela está sofrendo, dona Olga. Ela precisa de cuidado, de carinho, de atenção. Não de isolamento. Olga deu 2 passos para dentro do banheiro, a postura ameaçadora. Eu dei ordens claras. Você não deveria estar aqui. Você desobedeceu, você invadiu um espaço que não é seu, e agora está tentando me ensinar como cuidar da minha própria neta? Não estou tentando ensinar nada, respondeu Marina, a voz tremendo levemente. Só estou dizendo que essa menina precisa de ajuda. Olha para ela. Ela está abaixo do peso, está exausta, está emocionalmente destruída. Isso não é cuidado. Isso é... Cuidado com o que vai dizer, interrompeu Olga, a voz baixa e perigosa. Você não sabe nada sobre essa família, nada sobre o que passamos, nada sobre o que é necessário para manter essa criança sob controle depois de tudo o que aconteceu. Você é uma estranha, uma funcionária temporária que não tem direito de opinar sobre assuntos que não compreende. Sofia começou a chorar novamente, encolhida no canto do banheiro, e Marina sentiu o coração se partir. Eu só quero ajudar, insistiu a voz mais firme agora. Se você não vai cuidar direito dela, então... Alguém precisa fazer isso. Foi o erro fatal.
As palavras saíram antes que Marina pudesse medir as consequências, e Olga sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso frio, calculista, o sorriso de alguém que acabava de encontrar a arma perfeita. Você acha mesmo que pode vir aqui no primeiro dia de trabalho, desafiar minhas ordens e ainda me acusar de não cuidar da minha neta? Olga cruzou os braços, inclinando a cabeça levemente. Você cometeu um erro grave, Marina. Um erro que terá consequências. Marina sentiu o sangue gelar. O que você está insinuando? Olga não, respondeu imediatamente. Apenas observou Marina com aqueles olhos frios e calculistas, como se estivesse montando um plano meticuloso dentro da própria mente. Depois, virou-se para Sofia. Vá para o quarto. Agora. Sofia obedeceu sem questionar, passando por Marina com os olhos baixos, e desapareceu pelo corredor. Olga esperou até que a porta do quarto se fechasse antes de voltar a atenção para Marina. Você vai descer agora e esperar na sala. Vou resolver algumas coisas aqui e depois conversaremos sobre seu futuro nesta casa. Marina hesitou, mas não tinha escolha. Desceu as escadas com as pernas trêmulas, o coração disparado, a mente tentando processar o que acabara de acontecer. Voltou para a sala de estar e ficou ali, em pé, incapaz de sentar, incapaz de relaxar. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Podia sentir no ar, na forma como Olga a encarara, na frieza daquele sorriso. Meia hora se passou. Depois 1 hora. Marina olhava para o relógio na parede, os ponteiros se movendo devagar demais, e o silêncio da casa a sufocava. Quando finalmente ouviu passos descendo a escada, se preparou mentalmente para o confronto. Mas o que viu a deixou completamente desconcertada. Olga descia as escadas, com pressa, o rosto transfigurado em pânico teatral, segurando o celular contra o ouvido. Gabriel, você precisa vir para casa agora, imediatamente. Aconteceu algo terrível com a Sofia. Aquela mulher, aquela babá que você contratou, ela fez algo horrível. Marina ficou paralisada. O quê? Do que você está falando? Olga desligou o telefone e se virou para Marina. E naquele momento, Marina viu. Viu a maldade pura. Viu a manipulação fria. Viu a armadilha se fechando ao redor dela. Você invadiu o quarto da minha neta, acusou Olga em voz alta, teatral. Você a assustou, a machucou emocionalmente, gritou com... Ela? Sofia está em estado de choque. Ela está traumatizada. E tudo por sua causa. Isso não é verdade. Marina deu um passo à frente desesperada. Eu só tentei consolá-la. Eu só tentei ajudar. Mentirosa. Olga apontou o dedo para Marina, os olhos brilhando de satisfação cruel. Você desobedeceu minhas ordens, invadiu um espaço privado e agora está tentando se justificar com mentiras. Mas não vai funcionar. Gabriel está vindo para casa agora. E quando ele chegar, você vai pagar por tudo o que fez. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, não podia ser verdade. Não podia estar acontecendo. Mas estava. Olga tinha criado uma narrativa falsa, tinha plantado a semente da dúvida, e agora esperava calmamente pela chegada de Gabriel para destruir completamente a vida de Marina. E o pior de tudo, Marina não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha nada além da própria palavra contra a palavra de uma mulher poderosa, influente e absolutamente convencida de que podia fazer o que quisesse sem sofrer consequências. A armadilha estava montada, e Marina, sem saber, havia caído direto dentro dela. Os 20 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Marina. Ela permaneceu na sala de estar em pé, as mãos trêmulas entrelaçadas na frente do corpo, enquanto Olga caminhava de um lado para o outro com uma tranquilidade perturbadora. A mulher mais velha parecia estar ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada gesto que faria, cada detalhe da narrativa falsa que estava prestes a apresentar como verdade absoluta. De vez em quando, lançava um olhar calculista para Marina, como se estivesse medindo o impacto que suas mentiras causariam.
Marina tentou falar várias vezes, tentou explicar, argumentar, defender-se antes mesmo que a acusação formal acontecesse, mas Olga simplesmente erguia a mão em um gesto de silêncio, com um sorriso mínimo nos lábios, e voltava a caminhar. Era uma tortura psicológica silenciosa, e Marina sabia disso. Olga estava no controle absoluto da situação e estava saboreando cada segundo daquele poder. Quando finalmente a porta da frente se abriu com força, Marina sentiu o coração dar um salto violento no peito. Gabriel Almeida entrou como um furacão, os cabelos escuros desalinhados, a gravata frouxa, o paletó do terno jogado de qualquer jeito sobre o ombro. Tinha os olhos vermelhos e fundos, olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas, e uma expressão de pânico misturada com raiva que fez Marina recuar instintivamente um passo. O que aconteceu? Gabriel largou o paletó sobre o sofá e se virou imediatamente para Olga, ignorando completamente a presença de Marina. Onde está a Sofia? O que essa mulher fez com minha filha? Olga levou a mão ao peito, num gesto teatral de aflição. Ela está no quarto em estado de choque. Gabriel, eu tentei evitar. Eu dei instruções claríssimas para essa moça não subir ao segundo andar, não interferir, não se aproximar da menina. Mas ela desobedeceu. Subiu, invadiu o espaço da Sofia e a assustou terrivelmente. A menina está apavorada, filho. Completamente apavorada. Gabriel finalmente se virou para Marina, e o olhar que ele lançou foi como um soco no estômago. Era um olhar cheio de ódio, de acusação, de julgamento instantâneo. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é verdade, conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Senhor Almeida, por favor, me escute. Eu não fiz nada de errado. Eu só ouvi sua filha chorando e fui ajudar. Ela estava sozinha, sofrendo, precisando de alguém. Eu não a assustei. Eu a consolei. Gabriel deu 2 passos em direção a Marina, os punhos cerrados, o maxilar travado. Você não tinha autorização para subir. Você não tinha autorização para tocar na minha filha. Você foi contratada com regras específicas e as quebrou no primeiro dia de trabalho. E agora tem a audácia de vir aqui tentar se justificar? Eu não estou me justificando. Marina sentiu as lágrimas começarem a arder nos olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Estou dizendo a verdade. Sua filha precisa de ajuda, Sr. Almeida. Ela está sendo negligenciada emocionalmente. Ela está magra demais, cansada demais, sofrendo demais. Eu vi. Eu conversei com ela. Ela me contou coisas que o senhor precisa saber. Gabriel ficou pálido, negligenciada. Repetiu a palavra como se ela fosse um insulto pessoal. Minha mãe cuida da Sofia com dedicação absoluta. Minha mãe sacrificou a própria vida para estar aqui todos os dias, cuidando da minha filha depois que perdemos minha esposa. E você, uma estranha que acabou de chegar, tem a audácia de acusar minha mãe de negligência? Olga colocou a mão no braço do filho, o toque suave e protetor. Gabriel, querido, não se desgaste com isso. Essa mulher claramente não tem noção da gravidade do que fez. Ela entrou na minha casa com segundas intenções. Talvez quisesse chantagear a família, criar escândalos, quem sabe até sequestrar a menina. Não seria a primeira vez que alguém tenta se aproveitar de uma família em luto. Marina sentiu o chão desaparecer completamente sob seus pés. Sequestro? Chantagem? Do que vocês estão falando? Eu vim aqui trabalhar. Eu vim aqui ganhar meu salário honestamente. Eu não tenho segundas intenções nenhuma. Então por que desobedeceu às ordens? Olga ergueu a voz pela primeira vez, a expressão se tornando dura. Por que invadiu o segundo andar? Por que se aproximou da Sofia sem autorização? Por que está tentando plantar dúvidas na cabeça do meu filho sobre mim? Marina olhou de Olga para Gabriel, depois de volta para Olga e viu. Viu a armadilha perfeita. Viu a manipulação orquestrada com precisão cirúrgica. Viu que qualquer coisa que dissesse agora seria usada contra ela. Estava encurralada. Estava condenada antes mesmo de ter chance de se defender adequadamente. Eu quero ver a Sofia, disse Marina, a voz saindo firme apesar do pânico interno. Eu quero que ela conte o que realmente aconteceu. Ela vai dizer a verdade. Ela vai me defender. Olga soltou uma risada curta, sem humor.
Você realmente acha que vou permitir que uma pessoa que acabou de traumatizar minha neta tenha acesso a ela novamente? Você está delirando. Gabriel passou a mão pelo rosto, visivelmente exausto. Vou subir e falar com a Sofia. Vou ver com meus próprios olhos o estado em que ela está. E depois vou decidir o que fazer com você. Ele subiu as escadas rapidamente, deixando Marina e Olga sozinhas novamente na sala. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marina sentia o olhar de Olga queimando sua pele, mas não se virou. Manteve os olhos fixos na escada, rezando silenciosamente para que Sofia tivesse coragem de contar a verdade, para que a menina encontrasse forças para desmentir a avó, para que a justiça, de alguma forma, prevalecesse. Mas quando Gabriel desceu as escadas 15 minutos depois, Marina soube imediatamente que suas preces não haviam sido atendidas. O rosto de Gabriel estava ainda mais pálido, os olhos ainda mais vermelhos, e havia uma mistura de dor e fúria na expressão que fez o coração de Marina afundar. Ela não quis falar comigo, disse Gabriel, a voz rouca. Ela está encolhida na cama, tremendo, chorando baixinho. Quando perguntei o que aconteceu, ela apenas balançou a cabeça e pediu para eu sair. Minha filha me pediu para sair do próprio quarto. Você tem ideia do que isso significa? Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela está com medo, sussurrou. Ela está com medo da sua mãe. Ela não consegue falar porque sabe que haverá consequências. Por favor, Sr. Almeida, o senhor precisa acreditar em mim. Eu estou dizendo a verdade. Chega. Gabriel ergueu a mão, a voz saindo como um trovão. Chega de mentiras. Chega de acusações infundadas. Você está demitida. Quero que saia da minha casa imediatamente. Marina deu um passo à frente, desesperada. Por favor, me escute. Apenas me escute. Por 5 minutos. Deixe eu explicar o que realmente aconteceu. Vou chamar a polícia. Gabriel pegou o celular do bolso, os dedos já discando. Vou registrar uma ocorrência por invasão de privacidade, assédio e perturbação da paz da minha família. Você vai responder legalmente por tudo que fez. O mundo de Marina desabou. Polícia, ocorrência, processo legal. Tudo aquilo era um pesadelo e ela não conseguia acordar. Não, por favor, não faça isso. Eu não fiz nada de errado, eu só tentei ajudar sua filha. Eu juro por tudo que é sagrado, eu só tentei ajudar. Olga se aproximou de Gabriel, colocando a mão no braço dele novamente. Filho, talvez seja melhor não envolver a polícia. Pense no escândalo. Pense na exposição que isso traria para a Sofia. Ela já está frágil demais. Um processo, delegacias, depoimentos, tudo isso só vai piorar a situação. Deixe a moça ir embora e pronto. Nunca mais teremos que vê-la. Marina olhou para Olga e por um breve segundo viu algo que a fez estremecer. Viu a inteligência fria daquela mulher calculando cada movimento. Olga não queria envolver a polícia porque sabia que uma investigação poderia revelar a verdade, mas ao mesmo tempo estava plantando a semente da culpa na mente de Gabriel, fazendo parecer que estava sendo generosa, magnânima, protegendo a neta de mais sofrimento. Era genial. Era cruel. Era terrível. Gabriel hesitou, o dedo ainda pairando sobre a tela do celular. Considerou as palavras da mãe por longos segundos, o conflito evidente em sua expressão. Finalmente, guardou o telefone. Você tem 5 minutos para sair da minha propriedade. Se daqui a 5 minutos você ainda estiver aqui, eu chamo a polícia e faço questão de que seja presa, entendeu? Marina assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Pegou a mochila que havia deixado no canto da sala, a mesma mochila que carregava quando chegou cheia de esperança algumas horas antes, e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez para Gabriel. O senhor vai se arrepender disso. Não é uma ameaça, é um fato. Um dia o senhor vai descobrir a verdade e vai se arrepender de não ter me escutado quando teve a chance. Saia. A voz de Gabriel era um sussurro perigoso. Saia agora antes que eu mude de ideia. Marina atravessou o jardim impecável.
Passou pelo portão que se fechou automaticamente atrás dela e, finalmente, desabou na calçada. Sentou-se ali mesmo, no meio-fio, abraçando a mochila contra o peito, e deixou as lágrimas caírem sem controle. Pessoas passavam, algumas olhavam com curiosidade, outras desviavam o olhar constrangidas. Mas ninguém parou. Ninguém perguntou se ela precisava de ajuda. Ninguém se importou. Quando finalmente conseguiu se recompor o suficiente para se levantar, Marina caminhou pelas ruas do bairro nobre sem destino certo. Sua mente era um turbilhão de pensamentos confusos. Como tudo havia dado tão errado tão rápido? Como uma tentativa sincera de ajudar uma criança havia se transformado em uma acusação tão grave? Como Olga havia conseguido manipular a situação com tanta perfeição? Parou em uma praça pequena, sentou-se em um banco sob a sombra de uma árvore antiga e tentou pensar racionalmente. Precisava de um plano, precisava de provas, precisava de alguma forma de reverter aquela situação absurda. Mas como? Como uma pessoa sozinha, sem recursos, sem conexões, poderia lutar contra uma família rica e poderosa? Pegou o celular do bolso e ligou para a única pessoa em quem confiava plenamente. Júlia, sua melhor amiga desde a adolescência. Júlia atendeu no terceiro toque, a voz alegre e despreocupada. Oi, Mari! Como foi o primeiro dia no emprego novo? Marina tentou responder, mas as palavras não saíram. Apenas um soluço engasgado, seguido de outro, e depois outro. Júlia imediatamente mudou o tom. Mari? O que aconteceu? Você está bem? Onde você está? Entre soluços e pausas para respirar, Marina contou tudo. Contou sobre as regras absurdas de Olga, sobre o choro de Sofia, sobre a tentativa de ajudar, sobre a armadilha montada e a acusação falsa. Contou sobre a humilhação, sobre a demissão, sobre a ameaça de processo. Júlia escutou em silêncio e, quando Marina terminou, suspirou fundo. Meu Deus, Mari, isso é sério. Muito sério. Você precisa registrar uma queixa também. Você precisa ir até uma delegacia e contar sua versão dos fatos antes que eles façam isso primeiro. Mas eu não tenho provas, Ju. É a minha palavra contra a deles. E eles têm dinheiro, poder, influência. Quem vai acreditar em mim? Você tem que tentar, Júlia insistiu. Você não pode simplesmente aceitar isso e seguir em frente. Essa mulher está abusando emocionalmente de uma criança e você é a única testemunha. Você precisa lutar. Marina respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Você está certa. Vou à delegacia. Vou registrar minha versão. Vou fazer o que é certo, mesmo que ninguém acredite em mim. 2 horas depois, Marina estava sentada em uma cadeira desconfortável de plástico na delegacia mais próxima, esperando ser atendida. O ambiente era frio, impessoal, com paredes brancas descascadas e um cheiro de café velho no ar. Quando finalmente foi chamada, explicou a situação para um delegado de meia-idade que a ouvia com uma expressão de tédio mal disfarçado. Deixe eu ver se entendi, disse o delegado, tamborilando os dedos sobre a mesa. Você foi contratada hoje de manhã, desobedeceu ordens diretas da sua empregadora, invadiu um cômodo privado, se aproximou de uma criança sem autorização e agora está aqui tentando registrar queixa contra a família que te contratou? Marina sentiu o sangue ferver. Não é assim. Eu não invadi nada. Eu ouvi uma criança chorando e fui ajudar. E quando cheguei lá, vi que ela estava sendo negligenciada emocionalmente. A avó está usando controle psicológico sobre a menina. Está negando comida, negando afeto, isolando a criança. Isso é abuso. O delegado suspirou, claramente entediado. Você tem provas dessas acusações graves? Eu tenho o depoimento da própria criança. Sofia me contou. Ela me disse que a avó a culpa pela morte da mãe, que usa punições emocionais, que o pai está distante demais para perceber o que está acontecendo. E você acha que uma criança de 8 anos, traumatizada pela perda recente da mãe, é uma testemunha confiável? O delegado ergueu uma sobrancelha. Você acha que um juiz vai levar isso a sério? Marina fechou os olhos, lutando contra a frustração. Então o que eu devo fazer? Simplesmente ignorar o que vi? Fingir que não aconteceu nada? Olha, senhorita Costa,
O delegado se inclinou para a frente, o tom se tornando mais condescendente. Eu entendo que você acha que estava fazendo o certo. Mas a verdade é que você foi demitida no primeiro dia por desobedecer ordens. Você não tem histórico com essa família, não tem provas concretas de suas acusações e está essencialmente pedindo para que investiguemos uma família respeitável, baseado apenas na sua palavra. Isso não é suficiente. Se quiser, posso registrar um boletim de ocorrência, mas te adianto que provavelmente não vai dar em nada. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Por favor, apenas registre. Apenas deixe documentado que eu tentei fazer a coisa certa. O delegado suspirou novamente, pegou um formulário e começou a preencher com movimentos preguiçosos. 15 minutos depois, Marina saía da delegacia com uma cópia do boletim de ocorrência em mãos. Um papel que, ela sabia, provavelmente seria arquivado e esquecido em questão de dias. Os dias seguintes foram um borrão de desespero e sobrevivência. Marina voltou para o pequeno apartamento que dividia com mais 2 pessoas no bairro periférico de São Paulo, apenas para descobrir que a dona do imóvel estava exigindo o pagamento imediato do aluguel atrasado. Sem o salário do emprego que perdeu no primeiro dia, Marina não tinha como pagar. Tentou negociar, implorar por mais tempo, mas a proprietária foi inflexível. 1 semana. Você tem 1 semana para pagar ou sair. Marina passou os dias seguintes procurando emprego desesperadamente. Entregou currículos em dezenas de lugares, fez entrevistas, aceitaria qualquer coisa. Mas sempre havia algo errado. Ou queriam referências que ela não tinha, ou o salário não era suficiente para cobrir as despesas básicas, ou simplesmente não a contratavam sem dar explicações. Júlia tentou ajudar. Ofereceu dinheiro emprestado, ofereceu o sofá da própria casa para Marina dormir, ofereceu buscar conexões para conseguir trabalho. Mas Marina, orgulhosa demais para aceitar caridade, recusou tudo. Vou conseguir sozinha, insistia. Vou encontrar um jeito. Mas não encontrou. Quando a semana terminou, Marina se viu na rua, literalmente. Guardou suas poucas roupas e pertences em uma mochila, disse adeus às colegas de apartamento e caminhou pelas ruas de São Paulo, sem saber para onde ir. A primeira noite dormindo ao relento foi a mais difícil. Marina encontrou um banco em uma praça relativamente segura, deitou-se encolhida, abraçando a mochila e tentou dormir. Mas o medo não deixava. O medo de ser assaltada, o medo de ser atacada, o medo de acordar e descobrir que sua vida havia se tornado um pesadelo irreversível. Chorou, baixinho até o cansaço finalmente vencer, e dormiu algumas poucas horas de sono agitado. Os dias se arrastaram em uma rotina brutal de sobrevivência. Marina acordava cedo, lavava o rosto em banheiros públicos, procurava emprego durante o dia e aceitava qualquer trabalho temporário que conseguisse. Ajudou em mudanças, distribuiu panfletos, fez bicos em feiras. Ganhava pouco, o suficiente apenas para comer uma refeição por dia e guardar alguns trocados. À noite, voltava para a mesma praça, para o mesmo banco e tentava dormir. Perdeu peso rapidamente. As roupas começaram a ficar largas, as olheiras se aprofundaram e havia um olhar de cansaço permanente em seus olhos. As pessoas na rua a olhavam com uma mistura de pena e desprezo, mas ninguém oferecia ajuda real. Apenas moedas ocasionais, às vezes um pão, às vezes um sorriso constrangido antes de se afastarem rapidamente. Júlia tentou localizá-la várias vezes, mas Marina havia desligado o celular para economizar a bateria e o pouco crédito que restava. Não queria preocupar a amiga. Não queria ser um fardo. Preferia sofrer sozinha, em silêncio, até encontrar uma forma de se reerguer. E foi durante uma dessas noites frias, encolhida no banco da praça com uma blusa fina, tentando protegê-la do vento gelado de julho, que Marina olhou para o céu estrelado e se perguntou se valia a pena continuar lutando. Se perguntou se alguém se importaria caso ela simplesmente desistisse. Se perguntou se Sofia estava bem, se a menina pensava nela, se arrependia de não ter tido coragem de contar a verdade. Mas então, em meio à escuridão e ao desespero, uma faísca de raiva se acendeu dentro dela. Raiva de Olga, raiva de Gabriel,
raiva da injustiça. E essa raiva foi o suficiente para mantê-la viva, para fazer com que se levantasse no dia seguinte, lavasse o rosto na fonte da praça e saísse novamente para buscar trabalho. Porque desistir seria deixar Olga vencer, seria aceitar a injustiça. E Marina, mesmo destruída, mesmo quebrada, não estava pronta para fazer isso. Enquanto isso, na mansão silenciosa da Zona Sul, Sofia estava deitada na cama, olhando para o teto no escuro. Pensava em Marina, na única pessoa que havia tentado ajudá-la, na única pessoa que havia se importado com seu sofrimento, e sentia um peso esmagador de culpa no peito. Tinha visto a babá sendo acusada, tinha ouvido os gritos, tinha sentido o desespero na voz de Marina quando implorava para ser ouvida, e não havia feito nada, não havia defendido, não havia contado a verdade, porque tinha medo, medo da avó, medo das consequências, medo de tudo. E agora, sozinha no escuro, Sofia chorava baixinho, se perguntando se Marina estava bem, se conseguiria perdoá-la algum dia, se haveria uma segunda chance para contar a verdade. Porque mesmo com apenas 8 anos, Sofia sabia uma coisa com absoluta certeza. Havia cometido um erro terrível, e esse erro talvez nunca pudesse ser reparado. 3 semanas se passaram desde aquele dia fatídico na mansão dos Almeida. 3 semanas que pareciam 3 anos na vida de Marina, que agora conhecia cada canto daquela praça no centro de São Paulo como se fosse sua própria casa. Havia conseguido um trabalho temporário como auxiliar de cozinha em um restaurante pequeno no bairro, ganhando apenas o suficiente para comer e guardar alguns trocados. O dono, um senhor italiano de coração bondoso chamado Giuseppe, percebera sua situação e oferecera o emprego sem fazer muitas perguntas. Era um trabalho duro, com jornadas longas e salário mínimo, mas era digno. Era recomeço. Marina lavava pratos, descascava legumes, limpava o chão da cozinha depois que todos iam embora. Voltava para a praça tarde da noite, exausta, com as mãos ásperas de tanto esfregar panelas, mas com uma sensação pequena de propósito. Estava construindo algo novamente. Devagar, tijolo por tijolo, mas estava construindo. Júlia finalmente a havia encontrado uma semana antes, depois de dias procurando pelas ruas. Quando a viu sentada naquele banco, magra, pálida, com as roupas gastas, Júlia havia desabado em lágrimas. Ofereceu novamente ajuda, ofereceu casa, ofereceu dinheiro. E dessa vez Marina aceitou. Não tudo, mas aceitou dormir no sofá da amiga até conseguir juntar o suficiente para alugar um quarto. Aceitou algumas roupas emprestadas. Aceitou o ombro amigo para chorar quando a dor se tornava insuportável. Mas mesmo reconstruindo sua vida aos pedaços, Marina não conseguia parar de pensar em Sofia. Todas as noites, antes de dormir, se perguntava se a menina estava bem, se ainda estava sofrendo, se pensava nela, se arrependia. E todas as noites sentia o mesmo aperto no peito, a mesma impotência, a mesma raiva da injustiça. Enquanto isso, na mansão silenciosa, a vida de Sofia piorava dia após dia. Sem a presença de Marina, mesmo que breve, a menina havia perdido o único fio de esperança que a mantinha, lutando. Olga, agora completamente sem supervisão e fortalecida pela vitória sobre a babá, intensificara o controle. As refeições de Sofia eram cada vez mais escassas, sempre acompanhadas de comentários sobre disciplina e autocontrole. A menina era obrigada a passar horas sentada em silêncio no quarto, sem brinquedos, sem livros, apenas pensando sobre suas supostas falhas. E Gabriel, mergulhado cada vez mais fundo no trabalho como forma de fugir da dor, mal via a filha. Sofia emagrecia visivelmente. Os uniformes escolares ficavam largos demais. Os ossos dos braços apareciam sob a pele pálida e havia um olhar vazio em seus olhos que preocupava até mesmo os colegas de classe. Na escola, professores começaram a notar. A menina, antes participativa e alegre, agora sentava no fundo da sala, quieta, distante, como se estivesse em outro mundo. Durante o recreio, não brincava.
Apenas sentava em um canto, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Foi a professora de português, Beatriz Santos, quem primeiro levantou a bandeira vermelha. Chamou Sofia para conversar após a aula, perguntou se estava tudo bem em casa, se precisava de ajuda. Sofia apenas balançou a cabeça e murmurou que estava tudo bem, mas Beatriz não acreditou. Havia algo profundamente errado ali. Conversou com a coordenadora pedagógica, que sugeriu chamar a família para uma reunião. Olga compareceu à reunião, elegante como sempre, com um sorriso educado e uma explicação pronta para cada preocupação levantada. Sofia estava passando por um processo de luto difícil, explicou com voz controlada. Estava fazendo terapia em casa, sendo acompanhada de perto, recebendo todo o suporte necessário. A perda da mãe havia sido devastadora, mas a família estava fazendo o possível para ajudá-la a superar. Era apenas uma fase. Logo passaria. As professoras ficaram parcialmente convencidas. Afinal, Olga era eloquente, confiante e parecia genuinamente preocupada com a neta. Mas Beatriz manteve um olho atento em Sofia. E quando, 2 semanas depois, a menina desmaiou durante a aula de educação física, Beatriz soube que suas suspeitas estavam certas. A ambulância foi chamada imediatamente. Sofia foi levada ao hospital mais próximo e Olga foi contatada pela escola. Quando chegou ao hospital, encontrou a neta deitada em uma maca, recebendo soro, com médicos e enfermeiras ao redor fazendo exames. O diagnóstico inicial foi claro: desnutrição severa, desidratação e anemia profunda. Uma criança de 8 anos não deveria estar naquele estado. O médico responsável, Dr. Henrique Martins, puxou Olga para uma conversa particular no corredor. Senhora Almeida, a situação da sua neta é grave. Ela está severamente abaixo do peso ideal para a idade. Os exames mostram deficiências nutricionais significativas. Preciso perguntar, Sofia tem se alimentado adequadamente em casa? Olga manteve a compostura. Claro que sim, doutor. Ofereço refeições balanceadas 3 vezes ao dia. Mas Sofia tem sido difícil ultimamente. Recusa comida, diz que não tem fome. É o luto, sabe como é. Estou fazendo o possível, mas ela simplesmente não come. Dr. Henrique olhou nos olhos de Olga por um longo momento. Havia algo na resposta que não soava verdadeiro. Vou precisar manter Sofia internada por alguns dias para observação e tratamento. E vou solicitar uma avaliação do serviço social. É procedimento padrão em casos de desnutrição infantil. Olga sentiu um frio percorrer a espinha, mas manteve a expressão calma. Claro, doutor. Faça o que for necessário pela saúde da minha neta. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto do hospital, uma enfermeira chamada Carla Souza notou algo que a fez pausar. Ao trocar o curativo de um acesso venoso no braço da menina, viu pequenas marcas na pele. Não eram feridas recentes, mas cicatrizes antigas, finas, espalhadas pelos braços e pelo pescoço. Carla franziu a testa. Havia visto marcas assim antes em outros casos. Decidiu tirar fotos discretamente e incluir no prontuário médico. No dia seguinte, a assistente social do hospital, Paula Ferreira, veio conversar com Sofia. Era uma mulher de meia idade, com uma expressão gentil e uma voz suave que imediatamente colocava as crianças à vontade. Sentou-se ao lado da cama e sorriu. Oi, Sofia. Meu nome é Paula. Sou assistente social aqui do hospital. Queria conversar um pouquinho com você, tudo bem? Não precisa ter medo, estou aqui apenas para te ajudar. Sofia olhou para Paula, com os olhos grandes e assustados. Não disse nada, apenas assentiu levemente. Me conta, como você tem se sentido em casa? Você está feliz? Está sendo bem cuidada? Sofia mordeu o lábio inferior, os olhos enchendo de lágrimas. Não sabia o que dizer. Queria gritar que não estava bem, que precisava de ajuda. Mas tinha medo. Medo da avó. Medo das consequências. Medo de que ninguém acreditasse nela, assim como não haviam acreditado em Marina. Tá tudo bem, murmurou finalmente, a voz quase inaudível. Paula percebeu a hesitação. Sofia, eu quero que você saiba que pode confiar em
Mim, tudo que você me contar vai ficar entre nós. Se há algo errado, se alguém está te machucando ou fazendo você se sentir mal, você pode me dizer. Eu vou te proteger. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sofia. Ela queria falar. Deus, como queria falar! Mas as palavras ficavam presas na garganta, sufocadas pelo medo. Paula esperou pacientemente, segurando a mão pequena da menina, transmitindo calma e segurança através do toque. Foi então que Sofia lembrou. Lembrou de Marina, a única pessoa que havia tentado salvá-la, a única pessoa que havia se importado de verdade, e lembrou de como Marina havia sido punida por tentar fazer o certo. Lembrou dos gritos, da acusação, do desespero na voz da babá, e sentiu uma onda de culpa tão forte que quase a engasgou. Eu fiz uma coisa muito ruim, sussurrou Sofia, a voz trêmula. Teve uma moça que tentou me ajudar. Ela foi gentil comigo, e eu não defendi ela. Eu deixei a vovó mentir. Eu deixei todo mundo pensar que ela tinha feito algo de mal, e ela não tinha. Ela só queria me ajudar. Paula inclinou-se para a frente, a atenção totalmente focada. Que moça, Sofia? Do que você está falando? E então, entre soluços e pausas para respirar, Sofia contou tudo. Contou sobre Marina, sobre o dia que a babá subiu e a encontrou chorando, sobre como Marina havia sido gentil, carinhosa, tinha prometido ajudar. Contou sobre como a avó havia criado uma mentira, acusado Marina de coisas terríveis, feito com que o pai acreditasse. Contou sobre como Marina havia sido demitida, humilhada, ameaçada. E contou sobre como Sofia, com medo, não havia tido coragem de contar a verdade. Paula escutou tudo em silêncio, o coração apertando. Quando Sofia terminou, limpou as próprias lágrimas discretamente e respirou fundo. Sofia, você foi muito corajosa em me contar isso. Muito corajosa mesmo. E eu quero que você saiba uma coisa. Não é tarde demais para contar a verdade. Nunca é tarde demais. Mas ninguém vai acreditar em mim, Sofia soluçou. Ninguém acreditou na Marina. Por que vão acreditar em mim? Porque desta vez você tem alguém do seu lado, disse Paula com firmeza. Desta vez, você não está sozinha. Eu vou te ajudar. Mas preciso que você me conte mais algumas coisas. Sua avó tem te machucado, te negado comida, te tratado mal? Sofia hesitou por apenas um segundo antes de assentir. Conta tudo para mim. Mas as palavras não saíam. Era difícil demais. Doía demais. Paula percebeu e teve uma ideia. Que tal a gente gravar um vídeo? Você contando tudo, com suas próprias palavras? Assim seu pai vai poder ver, vai poder ouvir você. E não vai ter como duvidar. Você se sente confortável fazendo isso? Sofia limpou as lágrimas e assentiu. Sim, eu quero. Eu preciso. A Marina precisa saber a verdade. O papai precisa saber a verdade. Todo mundo precisa saber. Paula pegou o celular e posicionou de forma que filmasse Sofia claramente. Apertou o botão de gravar e fez um sinal para a menina começar. E Sofia, com a voz trêmula, mas determinada, começou a falar. Meu nome é Sofia Almeida. Eu tenho 8 anos e eu preciso contar a verdade sobre o que aconteceu com a Marina. Ela foi a babá que meu pai contratou. Ela não fez nada de errado. Ela só tentou me ajudar quando me viu chorando. Minha vovó mentiu. Ela disse que a Marina tinha me assustado, tinha feito coisas ruins. Mas não é verdade. A vovó não gosta de mim. Ela diz que é minha culpa a mamãe ter ido embora. Ela me deixa com fome. Ela me faz ficar trancada no quarto. Ela diz coisas ruins para mim todo dia. E o papai não vê. Ele trabalha muito e não vê. Mas a Marina viu. E quando ela tentou ajudar, a vovó mentiu e todo mundo acreditou. Eu não defendi a Marina porque tinha medo. Mas agora eu quero consertar. Eu preciso consertar. Marina, se você está vendo isso, me desculpa. Me desculpa por não ter sido corajosa antes. Você foi a única pessoa que se importou comigo de verdade. E eu te agradeço por isso. Papai, por favor, acredita em mim dessa vez. Por favor. Sofia começou a chorar intensamente e Paula parou a gravação.
Abraçou a menina, sussurrando palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem. E pela primeira vez em meses, Sofia sentiu um pouco de esperança. Paula imediatamente contatou a direção do hospital e o conselho tutelar. Uma reunião emergencial foi convocada. O vídeo foi apresentado, o histórico médico de Sofia foi revisado e as evidências foram consideradas suficientes para abrir uma investigação formal. Gabriel foi chamado ao hospital com urgência. Quando Gabriel chegou, ainda vestindo o terno do trabalho, encontrou uma sala cheia de profissionais sérios esperando por ele. Dr. Henrique, Paula, representantes do Conselho Tutelar e até mesmo um advogado da Defensoria Pública. Sentiu o estômago revirar. O que está acontecendo? Onde está minha filha? Sua filha está bem, Sr. Almeida, disse Paula com voz firme. Mas precisamos conversar sobre algumas coisas muito graves que vieram à tona. Por favor, sente-se. Gabriel sentou, as mãos tremendo levemente. Paula pegou o tablet e girou a tela para ele. Antes de mostrarmos isso, preciso que o senhor esteja preparado. O que vai ver é um depoimento espontâneo da sua filha. Ela pediu que gravássemos. Ela quer que o senhor saiba a verdade. E então Paula apertou play. E Gabriel assistiu. Assistiu a filha, pálida, magra, com os olhos vermelhos de tanto chorar, contando uma história que destroçou seu coração em pedaços. A cada palavra, cada revelação, cada confissão, Gabriel sentia o mundo desabar ao redor. A mãe, sua própria mãe, havia feito tudo aquilo. E ele? Ele não havia visto, não havia percebido. Havia estado tão perdido na própria dor que deixara a filha sofrer sozinha. E Marina? A babá que ele havia demitido, humilhado, ameaçado. Ela estava certa. Tinha estado certa desde o primeiro momento. E ele não a ouvira. Escolhera acreditar na mãe. Escolhera o caminho fácil. E condenara uma mulher inocente. Quando o vídeo terminou, Gabriel estava chorando. Não um choro silencioso, mas soluços altos, incontroláveis, carregados de culpa e arrependimento. Meu Deus, sussurrou entre as lágrimas. Meu Deus, o que eu fiz? Senhor Almeida, disse Paula com firmeza, precisamos tomar providências imediatas. Sua filha não pode voltar para casa sob a supervisão da sua mãe. O Conselho Tutelar vai abrir uma investigação completa e sugerimos fortemente que o senhor procure um advogado para questões de guarda e possível processo contra sua mãe. Gabriel assentiu, ainda em choque. Eu quero ver minha filha, por favor, deixem eu vê-la. Foi levado até o quarto onde Sofia estava. Quando a menina o viu entrar, encolheu-se instintivamente, esperando mais uma decepção. Mas Gabriel correu até ela, caiu de joelhos ao lado da cama e a abraçou como se sua vida dependesse disso. Me perdoa, Sofia. Me perdoa, meu amor. Me perdoa por não ter visto. Me perdoa por não ter acreditado em você. Me perdoa por ter deixado tudo isso acontecer. Eu fui um pai horrível, mas isso vai mudar. Eu juro que isso vai mudar. Nunca mais vou deixar ninguém te machucar, nunca mais. Sofia se agarrou ao pai chorando e pela primeira vez em meses sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Papai, sussurrou contra o ombro dele. A gente precisa encontrar a Marina. Precisa pedir desculpas para ela. Ela não merecia o que a gente fez. Eu sei, meu amor. Eu sei. E eu vou encontrá-la. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para consertar o erro que cometi. Nas próximas 24 horas tudo aconteceu muito rápido. Olga foi contatada e informada de que estava sendo investigada por negligência emocional e abuso psicológico. Foi orientada a se manter afastada de Sofia. Gabriel imediatamente a expulsou de sua casa, mudando as fechaduras e deixando claro que nunca mais seria bem-vinda. Contratou os melhores advogados que pôde encontrar e iniciou processo legal contra a própria mãe. E a história vazou para a imprensa. Um jornalista investigativo de um grande portal de notícias conseguiu informações sobre o caso e publicou uma reportagem detalhada. O vídeo de Sofia, com a permissão de Gabriel e autorização judicial, foi disponibilizado publicamente, e o Brasil inteiro parou para assistir. A comoção
Foi imediata e avassaladora. Comentários aos milhares, compartilhamentos aos milhões, indignação coletiva. E no meio de tudo isso, o nome de Marina Costa ressurgiu. A babá injustamente acusada. A mulher que tentara salvar uma criança e foi destruída por isso. Reportagens começaram a investigar seu paradeiro. Queriam ouvi-la, queriam pedir desculpas, queriam fazer justiça. Marina estava no restaurante de Giuseppe, lavando pratos como sempre, quando Júlia ligou freneticamente. Mari, você precisa ver as notícias. Você precisa ver o que está acontecendo. A verdade veio à tona. Todo mundo sabe agora. Você estava certa. Marina largou a esponja com as mãos tremendo. O quê? Do que você está falando? Júlia enviou o link da reportagem. Marina abriu com dedos trêmulos e começou a ler. E então viu o vídeo. Viu Sofia, a menina que não conseguira esquecer, contando a verdade para o mundo. E desabou ali mesmo, no meio da cozinha do restaurante, chorando copiosamente. Não de tristeza, mas de alívio, de validação, de justiça finalmente sendo feita. Giuseppe correu até ela, preocupado. Marina? Que foi? Está tudo bem? E entre lágrimas e soluços, Marina sorriu. Sim, Giuseppe, está tudo bem. Finalmente está tudo bem. Marina não conseguiu trabalhar naquele dia. Depois de ver o vídeo de Sofia e ler as dezenas de reportagens que surgiram como uma avalanche na internet, simplesmente não tinha condições emocionais de segurar uma esponja ou lavar mais um prato. Giuseppe, compreensivo como sempre, a liberou com um tapinha carinhoso no ombro e um sorriso encorajador. Vá, ragazza, vá resolver sua vida. Seu emprego está aqui quando voltar. Marina saiu do restaurante ainda atordoada, o celular vibrando incessantemente com mensagens, ligações, notificações. Jornalistas queriam entrevistá-la. Desconhecidos mandavam mensagens de apoio. Conhecidos antigos ressurgiam pedindo desculpas por terem duvidado. Era avassalador. Era libertador. Era assustador. Júlia a buscou meia hora depois, dirigindo como uma louca pelas ruas de São Paulo até o apartamento. As duas se sentaram no sofá e assistiram juntas às notícias na televisão. Todos os canais estavam cobrindo a história. O caso da menina Sofia Almeida e da babá Marina Costa havia se tornado o assunto do momento. Especialistas debatiam sobre negligência emocional, psicólogos falavam sobre trauma infantil, advogados discutiam as implicações legais. E então, no meio de toda aquela cobertura, o celular de Marina tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, o coração disparando, mas atendeu. Alô? Marina Costa? A voz do outro lado era masculina, grave, carregada de emoção contida. É o Gabriel. Gabriel Almeida. Marina ficou paralisada. Não sabia o que dizer. Não sabia se queria falar com aquele homem que a havia humilhado, destruído sua vida, escolhido acreditar nas mentiras da mãe. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na voz dele. Algo quebrado. Algo genuinamente arrependido. Eu sei que não tenho o direito de ligar para você, continuou Gabriel, a voz falhando levemente. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso te ver. Preciso olhar nos seus olhos e pedir desculpas. E Sofia? Sofia está desesperada. Para te ver. Ela quer pedir perdão, ela precisa saber que você está bem. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Como ela está? Está melhor. Ainda no hospital, mas melhor. Os médicos disseram que com alimentação adequada e acompanhamento psicológico, ela vai se recuperar completamente. Mas emocionalmente, ela está destruída de culpa. Culpa por não ter te defendido naquele dia. Culpa por ter deixado tudo aquilo acontecer com você. Ela não para de chorar e pedir para te ver. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Onde vocês estão? Hospital São Luís, na Zona Sul. Quarto 312. Marina, se por favor. Sei que não mereço, mas por favor venha, não por mim, por ela, pela Sofia. Marina respirou fundo. Eu vou. Vou agora. Desligou o telefone e olhou para a Júlia, que já estava de pé pegando as chaves do carro. Vamos, eu te levo.
O trajeto até o hospital foi silencioso. Marina olhava pela janela, vendo a cidade passar em um borrão, o coração batendo descompassado. Estava nervosa, estava com raiva, estava ansiosa, estava confusa, tantas emoções conflitantes que não sabia qual predominava. Mas, acima de tudo, estava preocupada com Sofia. Queria ver com os próprios olhos que a menina estava bem. Queria abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Quando chegaram ao hospital, Marina subiu sozinha. Júlia ficou esperando na recepção, dando espaço para aquele momento. Marina caminhou pelos corredores brancos, o cheiro de antisséptico no ar, até encontrar o quarto 312. Parou diante da porta, respirou fundo 3 vezes e bateu levemente. A porta se abriu e Gabriel estava ali. Pessoalmente, parecia ainda mais devastado do que soava ao telefone. Tinha olheiras profundas, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Usava a mesma roupa do dia anterior, amarrotada como se não tivesse ido para casa. Quando viu Marina, seu rosto se contorceu em uma expressão de dor misturada com alívio. Marina, você veio. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Marina não respondeu. Apenas olhou além dele para dentro do quarto, onde via Sofia sentada na cama do hospital. A menina estava mais magra do que Marina se lembrava, o rostinho pálido, mas os olhos estavam fixos na porta, aguardando. Quando seus olhares se encontraram, Sofia começou a chorar. Marina. A menina tentou sair da cama, mas os fios do soro a impediram. Marina, você está aqui? Você está bem? Marina entrou, no quarto rapidamente, indo direto até Sofia. Ajoelhou-se ao lado da cama e abraçou a menina com todo o cuidado do mundo, como se estivesse segurando algo extremamente frágil e precioso. Sofia se agarrou a ela, soluçando, repetindo desculpas entre as lágrimas. Me perdoa, Marina. Me perdoa por não ter contado a verdade. Me perdoa por ter deixado aquilo acontecer com você. Eu fui covarde. Eu fui uma pessoa horrível. Você tentou me ajudar e eu não fiz nada. Nada. Shh. Marina acariciou os cabelos da menina suavemente. Está tudo bem, Sofia. Você não tem culpa de nada. Você era apenas uma criança assustada. Não tinha obrigação de enfrentar uma situação tão difícil sozinha. O importante é que agora você foi corajosa. Você contou a verdade. E por isso, tudo vai ficar bem. Mas você sofreu tanto por minha causa, Sofia soluçou. Você perdeu tudo. E foi tudo culpa minha. Não foi culpa sua, disse Marina com firmeza, segurando o rosto da menina entre as mãos e olhando nos olhos dela. Foi culpa da sua avó. Foi culpa dos adultos que não te protegeram como deveriam. Mas não foi sua, nunca foi sua, e eu não te culpo por nada, entendeu? Nada. Sofia assentiu, as lágrimas ainda escorrendo, mas havia um alívio visível em seu rosto. Eu pensei tanto em você. Todo dia. Me perguntava se você estava bem, se tinha onde dormir, se tinha o que comer. Eu rezava todas as noites para que você estivesse bem. Marina sorriu através das próprias lágrimas. Eu também pensei em você todos os dias, querida. Me perguntava se você estava sofrendo, se estava sozinha, se precisava de mim. E agora estou aqui. E vou te dizer uma coisa. Nunca mais vou deixar você sozinha, prometo. Gabriel, que havia permanecido em silêncio perto da porta, finalmente se aproximou. Sua expressão era de um homem completamente destruído pela culpa. Marina, eu nem sei por onde começar. O que eu fiz com você foi imperdoável. Eu te acusei sem te ouvir. Confiei nas palavras da minha mãe sem questionar. Te demiti, te humilhei, te ameacei. Destruí sua vida baseado em mentiras. E não há palavras suficientes para expressar o quanto eu me arrependo, o quanto eu lamento. Marina se levantou devagar, ainda segurando a mão de Sofia. Olhou para Gabriel e, por um momento, considerou deixar toda a raiva sair. Considerou gritar, acusar, fazer com que ele sentisse uma fração da dor que ela havia sentido. Mas então olhou para Sofia, para o rostinho esperançoso da menina, e percebeu que raiva não resolveria nada. Não traria de volta o tempo perdido. Não apagaria o sofrimento. Apenas perpetuaria o ciclo de dor.
Senhor Almeida, disse Marina calmamente, o que aconteceu foi terrível. Sim, eu sofri. Muito. Perdi minha casa, meu trabalho, minha dignidade. Dormi na rua, passei fome, vivi coisas que ninguém deveria viver. Mas olhando agora, percebo que a pessoa que mais sofreu foi Sofia. Ela foi a maior vítima de tudo isso. E agora, ela precisa de apoio, precisa de amor, precisa ser prioridade. Então não, eu não posso dizer que te perdoo completamente. Ainda dói demais. Mas posso dizer que não vou deixar minha dor impedir Sofia de ter a família que ela merece. Gabriel baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Mesmo depois de tudo, você ainda pensa em proteger minha filha. Eu não mereço sua compreensão, mas prometo que vou passar o resto da vida tentando consertar o que quebrei. Vou garantir que você seja compensada por tudo. Vou pagar suas contas, seus estudos se quiser voltar a estudar. Vou te ajudar a reconstruir sua vida. É o mínimo que posso fazer. Eu não quero caridade, disse Marina firmemente. Quero dignidade. Quero um emprego justo, se você puder me oferecer. Quero poder olhar no espelho e saber que estou reconstruindo minha vida com as próprias mãos. E quero poder estar presente para Sofia, se ela quiser. Eu quero. Sofia apertou a mão de Marina. Eu quero muito. Por favor, Marina, fica perto. Não vá embora de novo. Marina sorriu e beijou a testa da menina. Não vou, querida, prometo. Os dias seguintes foram intensos. Marina deu entrevistas para diversos veículos de comunicação, sempre com dignidade e sem exageros, contando sua versão dos fatos de forma honesta e direta. O público se comoveu profundamente com sua história. Campanhas de apoio surgiram. Pessoas ofereceram doações, empregos, moradia. Marina aceitou ajuda, mas com cautela, escolhendo apenas o que realmente precisava. Gabriel cumpriu sua palavra. Ofereceu a Marina um emprego em sua empresa de consultoria empresarial, não como favor, mas como funcionária regular com salário justo e benefícios completos. Marina aceitou, não porque precisasse dele especificamente, mas porque queria provar que era capaz. E provou. Era dedicada, competente e inteligente. Rapidamente ganhou respeito dos colegas. Enquanto isso, o processo contra Olga Almeida avançava. A mulher havia sido formalmente acusada de negligência emocional, abuso psicológico e denunciação caluniosa. Durante as audiências, testemunhas foram ouvidas. Professoras de Sofia relataram mudanças no comportamento da menina. Médicos apresentaram laudos sobre desnutrição. O vídeo de Sofia foi apresentado como prova fundamental. Olga, representada por advogados caros, tentou se defender. Alegou que estava apenas tentando educar a neta com disciplina, que Marina havia exagerado a situação, que tudo era um mal-entendido, mas as evidências eram esmagadoras. E quando Sofia, acompanhada de psicólogos, prestou depoimento detalhado ao juiz, Olga não teve mais argumentos. O julgamento atraiu atenção nacional. A sala do tribunal ficou lotada de jornalistas, curiosos e apoiadores de Marina. Quando chegou o momento da sentença, o juiz foi claro e direto. Considerando a gravidade dos atos, a frieza com que foram cometidos e o impacto devastador na vida de uma criança vulnerável e de uma mulher inocente, condeno a ré Olga Almeida a 5 anos de prisão por abuso psicológico continuado, além de indenização substancial às vítimas e proibição perpétua de contato com a menor Sofia Almeida. Houve aplausos na sala. Olga foi levada algemada, sem demonstrar qualquer remorso ou arrependimento. Marina, sentada ao lado de Gabriel e com Sofia segurando sua mão, sentiu um peso enorme sair dos ombros. Justiça havia sido feita. Finalmente. Os meses seguintes foram de reconstrução. Sofia começou terapia intensiva 2 vezes por semana, com uma psicóloga especializada em trauma infantil. Aos poucos, foi recuperando essa alegria, o sorriso, a vontade de brincar. Voltou a ganhar peso. Voltou a ter amigos na escola. Voltou a ser criança. Gabriel também fez terapia. Precisava processar a culpa, o luto da esposa,
a traição da própria mãe. Aos poucos, foi aprendendo a ser o pai que Sofia precisava. Deixou de trabalhar até tarde. Passou a jantar com a filha todos os dias. Levava para o parque nos fins de semana. Lia histórias antes de dormir. Reconstruía, tijolo por tijolo, a relação que havia se perdido. E Marina estava presente em tudo. Não como babá, mas como parte da família. Jantava com eles frequentemente. Ajudava Sofia com as lições de casa. Ouvia as histórias da escola. Era confidente, amiga, figura materna sem tentar substituir a mãe que Sofia havia perdido. Com o tempo, algo inesperado começou a acontecer. Gabriel e Marina começaram a se conhecer de verdade. Conversavam por horas após Sofia ir dormir. Compartilhavam histórias, medos, sonhos. Riam juntos, choravam juntos e, sem perceber, sem planejar, começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Foi Gabriel quem percebeu primeiro. Estava preparando café em uma manhã de sábado, Sofia ainda dormindo, quando Marina chegou para o café da manhã que haviam combinado. Ela entrou rindo de algo que havia visto na rua, os cabelos soltos pela primeira vez em semanas, usando um vestido simples de flores, e Gabriel sentiu o coração apertar. Não de culpa ou tristeza, mas de algo diferente. Algo que não sentia há muito tempo. Afeto genuíno, admiração, desejo de estar perto. Marina também sentiu. Notou como o olhar de Gabriel havia mudado, como ele prestava atenção em pequenos detalhes, como sorria de forma diferente quando ela entrava na sala. E assustou-se. Seria certo. Seria apropriado desenvolver sentimentos pelo homem que havia participado da destruição de sua vida, mesmo que indiretamente? Conversaram sobre isso uma noite, depois de colocar Sofia para dormir. Sentados no sofá da sala com xícaras de chá nas mãos, finalmente abordaram o elefante na sala. Marina, começou Gabriel, sua voz hesitante. Eu não sei se é certo eu sentir o que estou sentindo. Não sei se tenho direito depois de tudo, mas preciso ser honesto com você. Esses meses me fizeram perceber o quanto você é incrível. Sua força, sua bondade, sua capacidade de perdoar. Eu desenvolvi sentimentos por você e não sei o que fazer com isso. Marina olhou para a própria xícara, o coração disparado. Eu também, admitiu baixinho. Também sinto algo. E também não sei se é certo. Parte de mim ainda guarda mágoa, ainda lembra da dor. Mas outra parte vê o homem que você é agora. Vê o pai dedicado. Vê a pessoa que se esforça todos os dias para ser melhor. E essa parte quer dar uma chance. Gabriel colocou a xícara sobre a mesa e se virou para ela. Eu não vou te pressionar. Não vou te apressar. Podemos ir no seu ritmo. Mas quero que saiba que você mudou minha vida. Você e Sofia são as duas pessoas mais importantes para mim. E se um dia você decidir que pode me perdoar completamente, que pode confiar em mim de novo, eu prometo que vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Marina sorriu, os olhos marejados. Vamos devagar, um dia de cada vez, e veremos onde isso nos leva. E foram devagar. Jantares que se tornaram encontros. Passeios com Sofia que se tornaram momentos de família. Beijos roubados quando a menina não estava olhando. Abraços que duravam mais do que o necessário. Um romance que nascia das cinzas, construído sobre honestidade, respeito e cura mútua. Sofia notou, é claro, crianças sempre notam, e ficou radiante. Vamos ser uma família de verdade? Perguntou uma noite, os olhos brilhando de esperança. Se você quiser, respondeu Marina, acariciando o rosto da menina. Se você se sentir confortável com isso. Eu quero. Sofia abraçou Marina com força. Sempre quis. Desde o primeiro dia que te vi. Sabia que você era especial. Sabia que você ia salvar a gente. Um ano depois do dia fatídico em que Marina havia entrado pela primeira vez naquela mansão, Gabriel fez o pedido. Não foi extravagante ou teatral. Foi simples, íntimo, perfeito. Durante um piquenique no parque com Sofia, ele pegou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante de Marina.
Sofia segurava um cartaz que ela mesma havia feito, com letras coloridas e desenhos de flores onde estava escrito: Marina fica com a gente para sempre. Marina olhou de Gabriel para Sofia, depois de volta para Gabriel, e desabou em lágrimas de felicidade. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi pequeno, apenas amigos próximos e familiares que realmente importavam. Júlia foi madrinha, Sofia foi a daminha, usando um vestido rosa claro e carregando as alianças com seriedade adorável. Quando Marina e Gabriel trocaram votos, prometendo amar, respeitar e proteger um ao outro, não havia um olho seco na pequena capela. E quando o juiz os declarou marido e mulher, Sofia correu até eles e os abraçou, criando um abraço coletivo que simbolizava perfeitamente o que haviam se tornado: uma família. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas real. Construída sobre perdão, amor e uma segunda chance que nenhum deles achava que teriam. Os anos seguintes foram de felicidade genuína. Marina se tornou oficialmente mãe de Sofia através de adoção. Gabriel e Marina tiveram mais um filho, um menino que Sofia adorou desde o primeiro momento. A família cresceu, prosperou, curou-se. Marina nunca esqueceu os dias difíceis, as noites na praça, a fome, o desespero, mas transformou essa dor em propósito. Criou uma ONG para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo abrigo temporário, treinamento profissional e apoio psicológico. A organização cresceu, ajudou centenas de pessoas e tornou-se referência nacional. Sofia cresceu forte, saudável e feliz. Tornou-se uma adolescente brilhante, dedicada aos estudos e apaixonada por ajudar outras crianças que passavam por situações difíceis. Voluntariava na ONG da mãe, compartilhava sua história para inspirar outros e carregava consigo a certeza de que mesmo nas situações mais sombrias, sempre há esperança. Gabriel tornou-se o pai e o marido que sempre deveria ter sido. Presente, atento, amoroso. A culpa nunca desapareceu completamente, mas aprendeu a conviver com ela, transformando-a em motivação para ser melhor todos os dias. E Marina, a mulher que havia sido destruída injustamente, que havia perdido tudo, que havia dormido ao relento e passado fome, tornou-se um símbolo de resiliência. Provou que a justiça, mesmo quando demora, pode prevalecer. Provou que o amor pode nascer mesmo das circunstâncias mais improváveis. Provou que recomeços são possíveis, não importa quão fundo você tenha caído. Numa noite tranquila, anos depois de tudo, Marina estava na varanda de sua casa observando Gabriel brincar com os filhos no jardim. Sofia, agora com 15 anos, corria atrás do irmão mais novo, ambos rindo alto. A cena era de pura felicidade simples, a cena que ela nunca imaginou que teria. Júlia, sentada ao seu lado com uma xícara de chá, quebrou o silêncio. Quem diria, né? Olha onde você chegou. Olha o que você construiu. Marina sorriu, os olhos marejados de gratidão. Quem diria? Às vezes ainda parece um sonho. Às vezes ainda acordo achando que vou estar naquele banco da praça. Mas não está, disse Júlia com firmeza. Você lutou, você sobreviveu, você venceu e construiu algo lindo dessa dor toda. Marina assentiu, limpando uma lágrima que escapou. A justiça prevaleceu. A verdade salvou vidas. E o amor reconstruiu tudo. Gabriel olhou para a varanda e acenou, um sorriso largo no rosto. Sofia também olhou e gritou: Mãe, vem brincar com a gente. Marina se levantou, o coração transbordando de amor. Estou indo. E desceu correndo as escadas, sendo recebida com abraços e risos, rodeada pelas pessoas que amava, na vida que havia merecido desde sempre. A história da babá, que tentou salvar uma criança e acabou salvando a si mesma, havia chegado ao seu final feliz. Um final que provava que mesmo nas trevas mais profundas, sempre há luz esperando para brilhar. Sempre há amor esperando para curar. Sempre há esperança esperando para renascer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Gabriel e Sofia
tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, justiça e reconstrução, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam a força do espírito humano, a importância da verdade e o poder transformador do amor. Histórias que nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, que a justiça pode prevalecer e que o perdão tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a vida. Até breve.